21 de outubro de 2022. Temos o prazer de receber nos estúdios da 104 FM, o secretário municipal de Finanças, João Zarantonelli. João, muito boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde aos ouvintes. Espero que a minha visita aqui hoje seja produtiva. Sem dúvida, será. O termo contabilidade, finanças e etc. é um tanto quanto entruncado, mas é importante para a população entender, e o nosso papel enquanto mídia também é tentar esclarecer, tornar mais digerível algumas informações. E hoje o João Zarantonelli, secretário de Finanças, aceitou gentilmente o nosso convite e está junto conosco nesta missão de fazer com que o cidadão santacruzense ligado no rádio entenda um pouco mais sobre as finanças do município. Dário Miguel, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Diego, boa tarde a você, boa tarde ao João, ao nosso convidado especial desta tarde, para você ligado com a gente também, conectado na internet através do portal Diário Cidadão. Uma excelente tarde. Ô João, a minha primeira pergunta é sobre eventos que estavam acontecendo na Câmara Municipal até outro dia, são as audiências públicas temáticas para debater justamente o orçamento do ano que vem. Explica para a nossa audiência do que se trata, se é obrigatório ter esse tipo de audiência, o que foi discutido lá. Explica, vamos começar por aí a nossa conversa. Certo, vamos lá então, Diego. As audiências públicas do orçamento, elas são previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Certo. Todas as administrações, seja o ente federal, estadual ou municipal, ele é obrigado por lei a fazer um trabalho de participação popular na elaboração das peças do orçamento, nas peças de planejamento. Todos os anos, geralmente, a gente fazia uma única audiência para cada peça, né? Porque no caso nós temos 3 peças previstas na Constituição Federal. Sim. Que é o plano plurianual, né, que é um planejamento de 4 anos, né, um planejamento quadrienal. A lei de diretrizes orçamentárias, que ela já faz a previsão em relação ao orçamento que está por vir, né, do próximo ano. Sim. Mais relacionado à parte de metas fiscais, né, ela dá mais um direcionamento, né, um norte, para você depois estar fazendo a lei orçamentária, que é a lei que fixa os valores de despesa e de receita para o próximo exercício. Que é a LOA. Que é a LOA. Sim. Então, todas essas peças, a lei de responsabilidade fiscal, ela prevê que você tem que estar fazendo essas audiências públicas, né? E Santa Cruz inovou mais uma vez, e a gente começou a fazer esse trabalho fazendo a apresentação temática, né? O que a gente faz? A gente agora, foram 3 dias, né, no caso de audiência pública, nós convidamos todos os secretários de todas as pastas, e a Secretaria de Finanças dava para eles o subsídio em relação ao aspecto orçamentário e financeiro. Quanto cada um teria para gastar? Isso. Okay. E eles falam um pouquinho de como que vai ser dispendido os recursos, né? E o que é mais interessante, fala quais são as ações e os programas da sua pasta, né? Para a população entender como que é a atuação de cada secretaria, e fala o que vai ter de novo em relação a obras e ações e programas governamentais para o próximo exercício, né? E outra inovação que a gente teve de participação popular é que já faz, acho que é o 3º ano já, que nós fazemos via internet, e os munícipes, eles preenchem um formulário na internet e pode estar dando sugestões, até mais de umas sugestões, né, para cada área. Foi aberta uma consulta pública, né? Isso. Para que o cidadão pudesse indicar, olha, uma consulta pública. Investimento no meu bairro, na minha rua, etc, etc. Isso aí ajuda bastante, porque desde quando eu entrei na secretaria, a gente sempre teve essa vontade de fazer com que tivesse mais participação, né? E vai fazer uma audiência pública, ter bastante presença. A gente percebe que também nas audiências agora presenciais também está tendo bastante participação, e no final das contas você acaba tendo uma peça orçamentária que abarca melhor quais são os anseios da população. João, você disse sobre a participação da população nessas audiências que aconteceram recentemente na Câmara de Vereadores. Você disse também que aumentou a participação da população. A população acabou interagindo, opinando sobre tais secretarias. Como foi? Sim.
Ó, no ano passado a gente teve cerca de 400 participações. Esse ano nós tivemos mais de 600 participações. Via internet? Via internet, Nas audiências públicas, o pessoal também se comunicava via chat, teve um pessoal que mandou sugestão também via ouvidoria, teve um pessoal que mandou sugestão via o SIC, Sistema SIC da Prefeitura, Sim. né? Que o orçamento é aquele negócio, até a votação final, ele é uma peça que ainda está em elaboração, independente tecnicamente falando, pelo que está na lei, independente do Executivo ter protocolado ou não a peça. Sim. Mas falando um pouco sobre a participação popular, né, o que acontece? O munícipe poderia participar até mesmo em mais de uma área. Ele poderia, por exemplo, dar uma sugestão na saúde, dar uma sugestão claro. na cultura e dar uma sugestão de infraestrutura urbana. Né? Temos aqui eu tenho aqui algumas informações, por exemplo, educação. A saúde foi o que teve o maior número de sugestões, e a educação é a segunda que teve Sim. o maior número de sugestões. Por quê? Porque são as maiores pastas, né? E aí depois, mas nós temos aqui sugestões de várias áreas, para desenvolvimento econômico, turismo, até mesmo do municipalismo municipal. Teve gente que sugeriu até nós construirmos um aeroporto de Santa Cruz do Rio Pardo. Tive essa sugestão, inclusive? Por que voltou no velho político primo? Não, poderíamos, o pessoal deve ter jatinho particular, né? Pô, preciso aí do aeroporto, por que não? De repente a gente faz uma escada rolante na subida da estação. Muda o curso do Rio Pardo. Mas né? agora, uma curiosidade, João, a gente tem essa peça, uma delas, né, no caso da LOA. Mas não necessariamente o que consta nesse orçamento, as áreas de investimento e os valores, eles se concretizam durante o exercício. A gente vem, enquanto repórteres, acompanhando na Câmara, e tudo, né, mudanças no orçamento, tem que ser tudo autorizado depois por projetos específicos que passam pela Câmara. Há toda uma troca, né? Ao longo do exercício, eu quero tirar dinheiro de um lugar para colocar em outro, eu quero tirar do outro para colocar em um. Essa lei, ela dá uma diretriz, mas ela não engessa, né? Não é necessariamente essa lei, essa definição de orçamento que a gente vai ter para o ano que vem. Como é que funciona isso? Até porque tem uma dúvida, sempre assim, gente, o orçamento municipal, você não pode tirar dinheiro de uma pasta para colocar na outra. Em vários contextos e discussões. Pode isso, não pode? Queria que você explicasse para a gente. Então, quando a gente faz a fixação da receita e da despesa na LOA, né, nós estamos fazendo uma estimativa. Sim. Em relação ao cumprimento, às ações e programas, porque uma das coisas que você coloca nas diretrizes orçamentárias são as funcionais programáticas, né? Você define quais são as funcionais programáticas. Por mais que às vezes tenha uma transposição de recursos de um lugar para o outro, né? Mesmo assim, pelo menos todos os anos que eu participo da administração, sempre a gente faz algum trabalho, ou dá início, né? Ou até mesmo termina as ações previstas no mesmo exercício, né? O que pode acontecer é o seguinte, Diego, a gente, por exemplo, fez a previsão de começar e terminar uma obra em 2023, mas chega num ponto que nós percebemos que nós vamos ter que priorizar outras áreas da administração que são mais importantes. Certo. Então, às vezes, acaba tendo uma transposição, né? Ou então, acontece também de aquele recurso que está em uma pasta que você fez a previsão para aquela determinada ação, ela ser maior do que foi previsto. Por quê? Porque geralmente tem processo licitatório. Você faz a previsão dentro do sistema dentro do processo licitatório. Aí você faz uma previsão em cima dos valores médios, né? Aí depois tem o processo licitatório, geralmente cai bastante os valores. A prefeitura gastaria menos com licitação e sobra dinheiro. Isso, acontece bastante isso, né? E às vezes acontece também de uma responsabilidade no transcurso do exercício passar. Vou dar um exemplo. Antes aquela parte de massa verde era do meio ambiente. Sim. Foi para a Codesan. Tem que fazer a mudança no orçamento. Porque esse já vai começar esse ano. A gente já fez a transposição dos recursos para o orçamento que vem, mas isso já vai começar esse ano ainda, né? Sim. Então, tanto que os 2 caminhões já chegaram, né? Então, às vezes no transcurso do exercício,
você passa a responsabilidade de uma secretaria para outra e você acaba tendo que ter essa transposição. A única coisa que eu falo é o seguinte: geralmente todos os programas que estão previstos no orçamento, eles são realizados, né? Às vezes em menor grau, mas são realizados. Mas essa transposição é uma coisa que realmente existe, porque você vê aí os técnicos do Banco Central, às vezes eles fazem uma previsão que vai ter um crescimento de 3% no ano e tem crescimento negativo. Aconteceu agora, esses últimos anos, né? E então, de repente estoura a guerra da China contra Taiwan, muda o cenário econômico. Aí você vai ter que tomar ações para você conter a despesa. Sim. Mas a minha pergunta foi até mais num contexto em que às vezes surgem críticas do âmbito político. Olha, eu, político X, até muitas vezes num tom demagogo, acho que não tem que gastar dinheiro com o show, não tem que gastar dinheiro com isso, esse dinheiro tem que ir todo para a saúde, todo para a educação. É óbvio, assim como a educação, a saúde, a gente sabe que o entretenimento, o lazer também é um direito do cidadão constitucional, etc. E muitas vezes o político usa isso como uma bravata, mas juridicamente, muitas vezes tem a resposta, esse dinheiro é para isso, esse dinheiro é para aquilo. Mas numa emergência, numa situação, você pode mudar o dinheiro de uma pasta para outra? Essa é a pergunta, né? Sim, né? E outra coisa, também tem os recursos que são provenientes do superávit do ano anterior. Sim. Né? E esses recursos não tem como a gente fazer um provisionamento antes, quando você está fazendo a peça, né? Eu até sempre falo com o pessoal da área que eles deveriam rever isso, né? Porque eu acho que a gente já deveria ter um embasamento legal para a gente já trabalhar pelo menos uma projeção de pelo menos 50% do superávit, para você não precisar ter tanta suplementação durante o exercício. Santa Cruz é uma cidade superavitária, entendeu? Então o que acontece? A gente tem muita suplementação. Explicando o que é isso, ela arrecada mais do que gasta. Isso, arrecada mais do que gasta. Né? Então o que acontece? A gente sempre tem uma reserva de superávit grande para suplementar no próximo exercício, né? Então, não tem como, acaba tendo que ter suplementação, porque a única maneira de você suplementar o superávit exercício anterior já com o orçamento correndo. Sim. Até porque você faz o fechamento do balanço só no outro exercício para poder ver qual que é o superávit real. Entendi. Né? E agora, em relação a esse negócio dos shows aí, é uma coisa assim, hoje em dia, juridicamente falando, e até a recomendação do Ministério Público, quando o município ele tem um problema em relação à sua educação, em relação aos seus programas de saúde, né, e existe um déficit, né, ou se não tem um bom atendimento, se precisa melhorar, o próprio Ministério Público notifica as prefeituras, fala, você não vai gastar com show não, você vai ter que pegar e vai ter que investir na saúde. Sim. Né, porque está precisando aqui, prioridade. Não tem dinheiro para poder fazer exame, você vai ter que gastar com exame, né? E agora saiu um outro mandamento legal agora, essas últimas 2 semanas também, que é em relação a isso, eu só não estou lembrando agora qual que é a lei, né? O que acontece é o seguinte, lógico que a gente sempre vai priorizar educação e saúde, né? Aquilo que é o serviço essencial que você tem que dar para a população. Mas, se a prefeitura tem condição, né, de também investir na parte de lazer para a população, eu acho que tem que investir. Né? Acho que não tem por que você não dar isso para a população. É um presente que você está dando para a população. E você pode ter certeza que a gente, como técnico da prefeitura, que eu sou auditor fiscal de carreira, entendeu? Hoje eu estou secretário, sou auditor fiscal de carreira. Eu, como funcionário da prefeitura, eu sou o primeiro a vedar um recurso para fazer show, se a gente estiver precisando fazer alguma coisa na saúde, por exemplo. Perfeito. João, a gente sabe, você acabou colocando aqui uma frase muito importante. E você passou por vários prefeitos, enfim, há muito tempo não exercendo essa função de secretário, mas conhece muito bem a questão das finanças da Prefeitura de Santa Cruz. Você disse que Santa Cruz, popularmente falando, sempre arrecadou mais e gastou menos. Há quanto tempo isso acontece? Olha, nós já tínhamos, eu lembro que eu estou desde a época, né, cheguei a trabalhar em períodos que era o Mira, cheguei a trabalhar na época da Maura, e desde aquela época já tinha uma situação de superávit, né? Aí, quando o doutor, né, aí nas últimas gestões, que no caso do doutor Tacílio e do Diego, do prefeito Diego, teve uma melhora. Lógico que teve aquele negócio da Sueli Feitosa lá, que, né, foram anos difíceis, né? Aí
essa situação que a gente tinha na prefeitura de ter uma arrecadação maior do que a despesa, deu uma alterada. A gente... Palavras do ex-prefeito, imaginava-se um superávit que não existia. Porque em tese teria sido afanado. Sim. É o que ele falou à época, né? Então, aí que acontece? Aí teve alguns anos difíceis, tal, não teve o mesmo... Né, a gente não teve o mesmo comportamento. Sim. Aí, depois que eu entrei, nós começamos a fazer um trabalho e a gente conseguiu de novo regularizar essa situação. Né, hoje, na administração do prefeito Diego, inclusive se tem um superávit bem maior do que em tempos de outrora. Sim. Em números, até para ilustrar a pergunta do Dário, qual que é o superávit? Qual foi o último superávit? Se há uma previsão na peça do ano que vem? E qual que é o orçamento total previsto para Santa Cruz para o exercício 2023? Então, o ano passado a gente teve um superávit de mais em torno de 28 milhões. 28 milhões. E para o orçamento do ano que vem, esse ano provavelmente a gente vai realizar mais ou menos 233 a 235 milhões. 2022. Para o ano que vem, nós temos um orçamento de 273 milhões previsto. E o que explica essa subida? E até quais são as fontes de arrecadação? Qual a parte que vem do imposto do munícipe, o que vem da União, o que vem do Estado? Explica pra gente essa evolução do orçamento, que é impressionante. Eu me recordo, e já atuando como jornalista aqui na cidade, de fazer matéria sobre o orçamento em gestões anteriores, na casa de 80, 90, menos de 100 milhões. A gente agora está em 270 milhões. Indo para 300 milhões. Explica pra gente como é que foi essa evolução e o que está por trás, o que justifica, o que explica isso aí, João? Existem vários aspectos, né? Um dos aspectos é que nos últimos 10 anos, Santa Cruz se industrializou muito. Nós somos uma cidade muito industrializada em relação ao tamanho dela, né? A gente é o maior beneficiador de arroz do estado de São Paulo, o segundo maior do Brasil, só pede para a Uruguaiana. E nós temos empresas do quilate de Special Dog, Santa Massa. Hoje o valor adicionado nosso é maior que a cidade de Ourinhos, que é 2 vezes maior. O valor como é que é? O valor adicionado. O que é o valor adicionado? O valor adicionado é uma grandeza em relação à produção industrial. Entendi. Né? Ela faz parte do cálculo do índice de participação do ICMS do município. Perfeito. Dentro desse índice existem vários fatores, né? E é o quê? É a geração de ICMS para o Estado, entendeu? Dentro desse valor... se tira os passivos e você tem o valor adicionado global, né? E hoje esse valor adicionado nosso, ele é maior. O valor adicionado... Percentualmente, Santa Cruz gera mais riqueza na área industrial para o Estado do que Ourinhos. Sim. Percentualmente. Percentualmente falando. Mas é assim, o valor adicionado é como se fosse... um PIB da produção industrial e comercial. Você tira os passivos, aquilo que geralmente tem de custo, e o Estado contabiliza, falando a grosso modo, o lucro que as empresas teve, entendeu? E aí, esse valor adicionado, ele é um dos fatores, que é o fator que tem mais peso, inclusive, no cálculo do índice de valor adicionado do município. Sim. Entendeu? Para a gente depois ter a nossa parte de ICMS, porque o que acontece? De todo o ICMS que é arrecadado no Estado, 25% é distribuído com os municípios. É princípio constitucional, né? Certo. E cada município ele tem um índice de participação. Dentro desse índice de participação, vem a cota parte que é destinada ao município. Então, se o município tem um bom índice, ele recebe mais. Recebe mais. Entendeu? E fora isso, isso aí lá atrás, desde quando eu era auditor fiscal, né? E esse trabalho fui eu que comecei na cidade, né? Nós fizemos um trabalho muito forte em relação à fiscalização de ICMS de PAN. Porque para você ter uma melhora da arrecadação de ICMS, você tem que fazer uma fiscalização, um controle efetivo na hora de você fazer a montagem do índice. Então eu comecei a fazer um trabalho que antes não existia e de alguns anos para cá a gente aumentou muito o ICMS também proveniente dessa fiscalização. E fora isso, na parte de modernização tributária... Não aumentou a alíquota, fiscalizou de maneira mais adequada. Isso, a gente começou a arrecadar aquilo que... né? Sim. Que faltava, né? Na verdade, o que acontecia? As empresas declaravam valor adicionado e tal, só que faltava uma atuação do município para conseguir compor esse valor adicionado de uma maneira adequada, né? Que aumentasse a nossa arrecadação.
Aí também tem a parte, respondendo a pergunta em relação, Sim. né? Aí teve a parte também de modernização do sistema tributário. Quem fez a implantação do eletrônico do município, ainda quando era auditor, também fui eu. Sim. Né? Então a gente tem um trabalho já de muitos anos na parte tributária. Né? E depois, quando fui para a Secretaria de Finanças, também aprendi a parte contábil financeira. Hoje sei a parte contábil financeira também. Então, o que acontece? De alguns anos para cá, o que está acontecendo com Santa Cruz? Está tendo um aumento muito grande de um ano para o outro em relação ao orçamento. Exato. Porque quando a gente faz a projeção, a gente usa várias técnicas da matemática. Usa média simples, usa desvio padrão, usa curva histórica, né? Usa o IPCA, vê qual vai ser a projeção do PIB, né, do país, né? Várias técnicas, né? Aí, por exemplo, de 2020 para 2021, o orçamento subiu 11,54%. Em 2020, era 184 milhões a previsão. 2020. No caso de 2020, a gente realizou 184 milhões. E em 2021, nós realizamos 205 milhões. Né? Aí, de 2021 para 2022, nós vamos ter um aumento de 17,12%. Eu quero fazer pedir desculpas aqui. Na verdade, não é 233, não. Esse ano nós vamos realizar mais ou menos 241 milhões. 241 esse ano. Aumentou ainda. Esse ano, 17,12%. E a projeção que nós estamos traçando para o ano que vem é uma projeção de 13,51% do orçamento. Quando você faz essas projeções, a projeção de receita, cada tributo ele tem uma técnica diferente de evolução. A gente tem coisa, tem 100 fontes de arrecadação, mais certo, ou menos, sim. no orçamento público municipal. Né? O ICMS você projeta de uma maneira, o FPM você projeta de uma maneira. Que é o Fundo de Participação dos Municípios. O Imposto sobre Serviço você projeta de uma maneira. Sim. O IPTU você projeta de uma maneira. Por exemplo, o IPTU. O IPTU, ele não tem nenhum tipo de influência em relação ao crescimento econômico. Né? Você só faz a aplicação da inflação dos últimos 12 meses. Então, o que a gente vai aplicar para poder ter o aumento do IPTU ano que vem? Só a inflação de 2012. Só isso, a gente só faz a aplicação. Né? A lei ela só permite fazer a aplicação da inflação. Sim. Agora, quando você fala de ICMS, já é muito mais complicado. Né? Porque você tem que ver qual que é a projeção de aumento de ICMS do Estado. Você tem que ver qual que é o aumento do índice de participação do seu município. A gente, por exemplo, nós crescemos mais de 11%. Né? Para o ano que vem a gente tem um crescimento do índice de participação de mais de 11%. Né? E você também vai ter que ver qual que é o IPCA, né, que é estimado. Geralmente a gente usa o Boletim Focus, que é do Banco Central. E também o PIB projetado para o ano que vem, para você conseguir fazer essa evolução. E dentro dessa evolução, você usa curva histórica, você usa desvio padrão, você usa média, Sim. você usa várias técnicas. Né? Em relação ao aspecto cíclico, né, a gente percebe que, historicamente, quando tem uma queda do PIB, né, também tem queda de receita de ICMS. Né? E também tem a condição cíclica, sempre tem alguns aspectos, então muitas vezes você tem que usar até mesmo outras técnicas matemáticas para você saber quanto que vai ter a queda, quanto que vai ter um desvio padrão, né, dentro dessa curva histórica que vai de repente ter alguma queda. Em suma, dá para fazer a afirmação que Santa Cruz cresce em termos do seu PIB, né? Se nós fôssemos um país, a gente cresce muito acima do que a média do Brasil nos últimos anos. A gente está crescendo a média de 2 dígitos aí, né? Sim, está crescendo na média de 2 dígitos. Que impressionante. Agora, esse último ano, né, esses últimos 2 anos, por causa da pandemia, o Brasil perdeu muito em relação ao PIB e também cresceu bastante. Nós conseguimos alcançar aquilo que a gente tinha perdido. Então, acho que se você for ver em padrão o crescimento dos 2 anos, acho que é mais ou menos parecido. Mas, por exemplo, o ano que vem o mercado financeiro está projetando um aumento de 0,5. Né? Com certeza, Santa Cruz vai crescer mais do que isso. Sim. João, em relação a algumas colocações suas aí, na Câmara de Vereadores vem tramitando um projeto sobre refis. Você acha que com tudo isso que se tem em caixa aí, esse projeto passando pode impactar ou não? Eu sou profissional da área tributária. Sim. Né? Minha especialidade é tributo municipal. E também, há muitos anos, já trabalho com contabilidade e finanças públicas. Né? O refis é o seguinte, nós fizemos um refis aqui uma vez, nós nunca tínhamos feito na história da cidade. E sabe o que aconteceu? E isso acontece em todo município que é feito.
Eu faço parte da Secretaria de Fazenda, eu faço parte, né? Eu sou presidente do Conselho Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Inclusive, sou um dos membros fundadores da associação. Então, eu conheço secretário de Santos, de Campinas, de Mojimirim, de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Olímpia, tudo quanto é lugar do estado, né? E gente com formação até em Harvard, né? E quando eu converso com esse pessoal, eles falam que refis é um negócio que atrapalha a arrecadação. E você, geralmente, no ano que você faz, você nunca consegue arrecadar aquilo que você precisa arrecadar ou que você projetou arrecadar. Em Santa Cruz, o que aconteceu a primeira vez, né? A gente projetou um valor X de arrecadação, nós passamos longe de arrecadar e destruímos a arrecadação de dívida ativa nos próximos 2 anos. No final das contas, a longo prazo, Santa Cruz, a gente perdeu mais de 1 milhão, a gente perdeu quase 1 milhão de arrecadação, em torno de 850 mil, 900 mil, nós perdemos de arrecadação. Então, falando assim em um aspecto técnico tributário, né, o refis, na verdade, a longo prazo, ele arrecada menos. Certo. Né? E fora isso, né, tem a seguinte questão: quando você começa a fazer muito refis, você cria uma cultura de inadimplência na cidade. Santa Cruz tem uma inadimplência histórica de 29%. É uma média histórica. É uma média histórica. Então, Isso a gente fala do quê? De PTU? Basicamente ou não? Basicamente de PTU. Tá. Basicamente de PTU. Só que, e você percebe que os outros municípios, geralmente, que fazem refis, tem uma média de 35, mais do que isso. Então, por quê? Porque daí a população fala assim, fica esperando refis para pagar o imposto, entendeu? E eu acho o seguinte, você está sendo injusto com o bom pagador. 70% das pessoas no município pagam o seu imposto em dia. Você vai dar benefício para mal pagador? Para gente que não paga o teu imposto em dia? Isso é um argumento técnico, que é justamente o que eu espero de alguém como você. Mas a gente discute essa situação também no âmbito político e da realidade do país, após as dificuldades que todos enfrentamos por conta da pandemia. Você pode ter muitas famílias que, pontualmente nesse momento, enfrentam dificuldades financeiras. O país vive, inclusive, problemas financeiros. Dar esse auxílio, esse respiro, pensando mais até no aspecto político. É uma decisão aí, não cabe ao secretário, que é o técnico, né? Sim. Mas é uma discussão também que se dá no aspecto político. Se a sociedade padece no momento e precisa de um auxílio, por que não dá? Né? Eu acho que é importante também pontuar essa questão, né? Então, mas aí a gente pode realmente fazer política pública de verdade, né? Então, por que não pensa-se em uma lei, né? Porque nós percebemos que grande parte do pessoal que geralmente tem condição de pagar o imposto. Entendi. Então, por que você não pensa uma lei, né, trabalhando junto com a Secretaria de Assistência Social, né, para você dar esse benefício, um benefício de maior parcelamento, um benefício de corte de juro e multa, Sim. mas para quem comprovar que não tem condições de pagar. Fazer um critério social. Um critério social. Faz isso, então. Já tem alguma coisa no sentido, Entendeu? não tem, em termos de benefício, em termos de imposto? Já O IPTU tem. O IPTU tem até famílias que ganham até um salário mínimo e também tem aquele que até 3 salários mínimos quando tem uma pessoa que tem uma doença grave. Hoje tem um parcelamento ou não? Tem parcelamento, até 36 vezes. O que a gente está discutindo é aumentar esse parcelamento. Não se tem desconto dos juros quando parcela. Não. Que é inclusive algo que consta no projeto que vai ser discutido. O desconto de multa e juros, ele é complicado, porque até mesmo no âmbito de refis, se você não seguir o que está no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é renúncia de receita, né? Então existe todo um critério, se não tomar cuidado, você pode ter uma renúncia e você pode ter problema depois com o Ministério Público e Tribunal de Contas, e o prefeito pode ter apontamento grave Sim. e inclusive responder depois por improbidade administrativa, né? Então, por isso que você não pode dar esse desconto sem ter uma previsão legal, porque é renúncia de receita pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente tem uma lei, desculpa, uma lei orgânica, uma lei ordinária, enfim, ela daria esse respaldo legal se aprovar, Sim, só que aí tem as compensações, né? Sim. Para você fazer uma lei de refis que é legal, você tem que fazer as compensações previstas no artigo 14, senão Entendi. a lei é ilegal. Certo. Né? Então, aí você tem que pensar o seguinte, o que você... de repente você faz um refis desse, você está privando a população de um bem maior lá na frente. Né? Ok. Então eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa que a gente tem conversado lá dentro é de fazer um parcelamento maior. Isso já vai ajudar, né?
Mas, fora isso, se for para você dar concessão de desconto de multa, fazer esse benefício, então vamos fazer com critério social. Com critério social eu sempre concordo. Agora, eu não concordo, por exemplo, eu, como profissional da área, lógico, cada um tem a sua opinião. Eu não concordo você fazer um refis geral e para você beneficiar mal pagador, de repente, pessoas que têm condição de pagar. Agora, as pessoas, né, que estão, né, nesse campo de vulnerabilidade social, tal, beleza, vamos fazer um negócio para eles, mas com critério político adequado, entendeu? João, com esse seu posicionamento, acredito eu que o prefeito Diego Cingolani conversa muito com os seus secretários e com você não é diferente. Então, esse projeto passando pela Câmara de Vereadores para o prefeito sancionar. Acredito que, tendo uma conversa com você, o seu posicionamento é totalmente contrário, pelo que você vem falando aqui, esse projeto possa não ser sancionado pelo prefeito Diego Cingolani. É mais ou menos isso? Ó, eu sinceramente, eu não conversei com o prefeito qual vai ser a atitude dele, né? Eu só vi que na tramitação da Câmara teve parecer contrário desse projeto na Câmara de Justiça. Como é que é o nome? É comissão. Na comissão. Isso. A Procuradoria Jurídica deu parecer favorável, mas a Comissão de Justiça e Redação, se eu não me engano, deu parecer contrário. Então. Eu falei correto ou não? Correto. A Procuradoria deu parecer favorável e a Comissão de Justiça contrário, é isso? Isso. Eu vi que teve um parecer desfavorável dentro da Câmara. Sim. Mas é o seguinte, embora tenha aquela recomendação da STF lá, que antigamente o que acontecia? Antigamente o vereador não poderia fazer projeto que... Era fato pacífico, que gerasse despesa para o município. Aí teve uma mudança de posicionamento da STF, hoje pode, mas mesmo assim tem que ter previsão orçamentária. Se não tiver previsão no orçamento, não tem como. E fora isso, ainda tem alguns casos, entendeu? No meu entendimento, que a Câmara não pode propor, que nem refis, eu acho também que é meio esquisito. Né? Eu acho que o Legislativo não pode propor esse tipo de coisa. Eu acho que tem que ser uma propositura do Legislativo, né? Mas assim, do Executivo. Do Executivo. Uhum. Mas assim, em relação a qual vai ser a decisão do prefeito em relação a isso, aí é poder discricionário dele, não tem nem como eu falar nada. Né? Claro. Mesmo você sendo contrário, a posição ali, a definição é dele. A definição é do prefeito sempre. Ele sabe que eu sou contrário. Ele sabe, porque tanto que nós até já respondemos, eu até já respondi um requerimento para a Câmara em relação, então ele sabe que eu sou contrário. Agora, se vai ou não fazer, aí quem decide é ele é o prefeito. Ô, João, queria saber a sua opinião enquanto secretário e alguém que já milita há muitos anos na Secretaria de Finanças sobre IPTU progressivo. Já tentou discutir em algum momento ou outro isso em Santa Cruz? Você acha viável? Seria mais justo com o município que da região é um dos que tem maior riqueza, até mesmo concentração de renda, a gente percebe isso. Qual que é a sua visão sobre imposto progressivo, no caso IPTU progressivo? Eu acho que o IPTU progressivo ele é justo. A gente até já faz ele em algum grau, né, aqui dentro do município. Porque a definição de IPTU e ITBI progressivo é muito ampla. Claro. Você tem que ter na sua base legislativa municipal os parâmetros, né? No nosso caso, imóvel que já está na malha urbana faz bastante tempo e não teve nenhum tipo de benfeitoria, ele tem um aumento gradual. Então já existe. Já existe. Em uma medida já tem. Em certa medida já existe, entendeu? Eu acho que a gente deveria até talvez melhorar isso, mas não sei, né? É uma questão impopular, né? Sem dúvida. João, mas na verdade a gente já tem, né, alguma coisa de progressão na nossa legislação. Só para explicar em linhas gerais, né? É amplo, mas assim, ó, o imóvel que não tá sendo utilizado para uma finalidade, não cumpre a sua função social, ele vai acabar pagando mais imposto. Sim. Então tem um terreno que eu não construo, tô apenas usando para especulação imobiliária. Por exemplo, você vai pagar um imposto maior do que quem comprou um terreno e está construindo a casa. É o que a gente discute sobre... Sim. Na verdade, a finalidade dessa progressão é por causa da especulação mesmo. Exatamente. Sim. Seria uma vantagem, então, mas a minha pergunta também é em relação ao IPTU, até porque algumas cidades da nossa região acabam aí fazendo promoções, olha, pagando o seu IPTU em dia, você concorre a um carro 0 km e outras premiações também. Aqui em Santa Cruz não acontece isso. Qual incentivo tem? Eu costumo falar que... Ou não tem nenhum incentivo para o bom pagador? Eu costumo falar o seguinte, que o imposto, ele não é que nem você comprar um liquidificador na loja, entendeu? O imposto, ele é uma obrigação legal que existe em lei, né? E todo o recurso que é arrecadado pela cidade,
ele é revertido para a própria população, por meio de serviço público, por meio de obras, por meio de equipamentos, né? Então, assim, eu não vejo muita lógica em você dar desconto no imposto, no pagamento do imposto, como se você estivesse comprando um identificador na loja 100. Né? Mas é assim, o que acontece? No ordenamento jurídico de Santa Cruz do Rio Pardo, nunca teve essa previsão de desconto. Sim. Certo? Mas na época da Maura e do Mira tinha, mas não tinha previsão legal. Vamos ser sinceros, entendeu? Na verdade, não se tem hoje porque não tem previsão legal. E para você ter essa previsão legal, pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que ter uma compensação. Então, para mim, por exemplo, dar 2% de desconto no imposto, né, a gente teria que aumentar um outro imposto. Entendi. Tem isso, entendeu? E tem uma outra questão, né? Uma vez eu conversei com um certo secretário... Mesmo só para concluir, mesmo se for o desconto em multa e juros, você tem que ter uma compensação. Não, esse desconto que eu falo, por exemplo, o cara paga à vista. Ele tem um desconto de 2%. É esse que é o tipo de desconto. Perfeito. Né? Aí vou dar um exemplo para você. Eu estava conversando com um colega, né, que é secretário de Fazenda também, e ele falou assim, no meu município, de boca cheia, no meu município tem 10% de desconto de PTU. Peguei e fiz a conta para ele, você está perdendo 2 milhões por ano. Entendeu? Santa Cruz hoje, se ele tivesse um desconto, por exemplo, de 5%, entendeu? Ele ia perder mais de 500 mil por ano de arrecadação. Então, é assim, hoje a gente já está trabalhando dessa maneira. Então, para a gente pensar em ter um desconto no futuro, a gente tem que aumentar o tributo para ter a compensação, conforme que está previsto na... Por quê? Porque nunca teve no ordenamento jurídico da cidade, sim, a previsão de desconto. Teria que fazer essa inovação teria que fazer essa inovação e teria que aumentar o tributo. É isso. A previsão para o ano que vem é de aumento de alguma taxa, alíquota, tributo, ou apenas a correção de inflação? Não, só a correção de inflação. Não vai ser aumentado nada, entendeu? A única coisa que pode ser feito é os trabalhos que a gente sempre faz, que é a parte de fiscalização tributária. A gente fiscaliza pesado TBI, fiscaliza, sim, pesado ISS, essa fiscalização a gente sempre fez e é um dos motivos da cidade ter arrecadação forte. Porque os auditores fiscais do município trabalham bem e a gente dá treinamento pro pessoal, o pessoal realmente é especialista, então eles fiscalizam mesmo. Entendeu? Então, mas isso aí é normal. Gente, é o trabalho nosso, nós não está aumentando tributo. Então significa uma boa notícia. Se não tem em 2023, que é um ano antes de um período eleitoral, 2024 também não teremos. Ou seja, a população santacruzense em 2 anos, aí, nos próximos 2 anos, não terá nem um peso no bolso real, né? Sim, pelo que fala o secretário de Finanças. Nesses últimos 2 anos agora, não teve, né? nesses últimos anos agora, não tem tido nenhum tipo de aumento mesmo, né? Você falou sobre essas audiências, voltando lá, audiências que aconteceram na Câmara de Vereadores, sobre a participação de cada secretário, né? O que ele tem aí, entre aspas, para gastar. A gente sabe que a educação e a saúde é o que mais tem para gastar. Sim. A minha curiosidade, em forma de pergunta, qual a secretaria que tem menos para gastar hoje em Santa Cruz? Menos para gastar? Sim. Hoje a menor secretaria é a Secretaria de Comunicação. É a Secretaria de Comunicação, menor. Para o ano que vem colocando aí, inclusive, uma licitação sobre uma agência para um investimento na divulgação dos trabalhos da Prefeitura de Santa Cruz. Tem uma verba maior já reservada para 2023? Então, o que eu estou mais envolvido em relação à Secretaria de Comunicação, que vai ser feito, né, nós estamos querendo licitar um sistema para melhorar a comunicação com a população. Porque o que a gente quer? Até 2024, nós queremos eliminar papel na prefeitura. Nós queremos eliminar o papel na prefeitura. Né? Nós queremos trabalhar tudo com trâmite digital. Então, nós estamos vendo para listar um sistema que ele digitaliza toda a parte de tramitação de documento interna e também do externo para o interno. Sim. Por exemplo, o munícipe ele vai fazer um pedido, né, ou vai ter uma reclamação de um terreno com mato alto ou um buraco na rua, ele vai ter lá um aplicativo quando consegue tirar foto e aquele aplicativo automaticamente manda para o sistema central e gera um protocolo. Ou também pelo WhatsApp, vai ter o WhatsApp da prefeitura, ele vai tirar a foto, mandar qual que é a demanda dele, né, e automaticamente vai cair no sistema central já virar um protocolo. E o sistema automaticamente já manda para a área que vai estar tomando as providências. Inteligência artificial, isso, já faz tudo. Inteligência, um sistema de inteligência. E esse sistema é caro, entendeu? Esse sistema vai ficar mais ou menos uns 300 mil, entendi, por ano, né?
é uma coisa que a gente resolveu investir porque nós percebemos que hoje a gente tem uma dificuldade, às vezes, de fazer com que a população consiga trazer, né, a sua demanda para dentro, né, aquilo que está precisando, né, para a gente conseguir trabalhar em cima daquilo. Então, o que eu sei é isso. Se tem em relação à parte de licitação de agência e tal, eu não sei porque não é a minha área, sinceramente. Ô, João, desse orçamento previsto para o ano que vem, 270, né? Aproximadamente 270 milhões. Qual a fatia que é definida por lei, ou seja, tem que investir esse montante porque é assim que define a Constituição e a legislação infraconstitucional, e qual é a fatia que o prefeito, independentemente se é o Diego hoje, quem vai ser o próximo, enfim, que em Santa Cruz ele tem uma fatia para poder investir conforme a sua convicção, as suas políticas públicas, junto com os seus secretários. Como é que a lei define isso e qual a porcentagem que o prefeito tem à disposição para poder realmente mexer? Então, a Constituição diz que 25% da arrecadação tem que ser investido na educação e 15% tem que ser investido na saúde, né? Santa Cruz do Rio Pardo, por exemplo, está previsto para o ano que vem, na Secretaria de Educação, 77 milhões, né, de orçamento. Lógico que aqui não está só os 25%, também está os valores oriundos de Fundeb, oriundos de QES, tem outras fontes de recurso aqui. E a Secretaria de Saúde tem uma previsão de 83 milhões. Só que Santa Cruz, já há muitos anos, não investe só 15%. Né, o nosso investimento em relação ao orçamento está em torno de 29%, 30%. A projeção do ano que vem é para 30%. Dobrando, então. E esse ano, já faz bastante tempo que está desse jeito. Geralmente é o dobro do que exige a Constituição. Geralmente aqui em Santa Cruz é o dobro, ou quase o dobro do que exige a Constituição. Esse ano acho que a gente vai fechar mais ou menos 30% também. E isso é legal, pode fazer normal. Pode fazer, né? A única coisa é que o problema é que a União e o Estado deveriam ajudar mais. Certo. Porque se nós... vamos supor que o Estado e a União nos ajudasse mais. O mínimo constitucional é 15%. Por mais que a gente investisse 20%, entendeu? Né? Todos esses 10% a gente poderia direcionar para outras áreas. Claro. E também para poder fazer outro tipo de política, né? Trazer outro serviço para a população, melhorar algumas outras coisas que de repente está precisando, né? Então, aqui na verdade, na saúde, falta um trabalho melhor, uma atuação melhor da União e do Estado, O que define a Constituição, um sistema tripartite, na prática não existe. O que deveria ser responsabilidade de Estado e União acaba sobrando nos ombros do município. Saúde hoje é uma vergonha, porque saúde hoje fala que é tripartite, mas é um município que está arcando com um negócio maior mesmo. E vamos ser sinceros, o município é o primo pobre da federação. Né? Então, e se você for ver bem no que está a Constituição, quem deveria ter maior responsabilidade é a União e o Estado em relação à saúde. Então, mas beleza. Né? Aqui a gente tenta fazer o melhor possível para a população, 30% é bastante coisa. Ô João, em relação às secretarias, a gente sabe, volta a repetir, educação e saúde nem se discute. Mas é notório que a Secretaria de Esportes, na gestão do Diego, aumentou muito em termos de verbas, até porque um projeto passou pela Câmara de Vereadores e hoje as competições com premiação em dinheiro. Como foi feito todo esse cálculo? Até porque na antiga gestão não tinha tanto dinheiro na Secretaria de Esportes e agora tem. Como foi feito esse cálculo aí para não afetar outras secretarias? O aumento do orçamento do esporte, na verdade, é um reflexo do próprio aumento da arrecadação e do orçamento de Santa Cruz, né? Antigamente nós éramos obrigados a priorizar, né, saúde, educação, em detrimento, às vezes, de cultura, esporte, né, e outras áreas, né? Porque sempre no município, qual que vai ser as áreas que você tem que priorizar? Sempre vai ser saúde, educação e social, que é o que você tem que atender a população, né? Então, como nós temos o orçamento, ele aumentou bastante, a arrecadação aumentou bastante nos últimos anos, hoje nós temos mais dinheiro para investir com cultura e esporte, né? Mesmo, né, todo ano, né, a gente cumprindo o constitucional da educação, né? E mesmo todo ano a gente tendo uma despesa na casa de 30% com saúde, né?
porque... E outra, né? Vamos ser sinceros, o esporte é necessário. É saúde. É saúde. Com o esporte, você no futuro você vai até mesmo diminuir os atendimentos que tem na saúde no futuro, né? Porque, né, você tendo uma população mais saudável, você diminui os problemas de saúde que ela tem. E fora isso, né, o Campanha ele tem feito um trabalho fantástico, né, na secretaria, né? Trouxe um monte de competição, está movimentando essa parte de competição esportiva na cidade. A gente aí tem uns projetos legais. A gente, no caso, a administração quer melhorar a parte de estrutura desportiva da cidade para no futuro aí nós conseguirmos ter os eventos regionais de esporte, quem sabe até um aberto, né, mais para frente. Então a gente tem essa vontade de também estar trabalhando a parte de formação de atletas, mas nas categorias de base, voltar com aqueles treinamentos de contraturno que tinha antigamente. Sabe, a gente tem bastante coisa aí que está querendo fazer. João, eu sei que a sua parte é totalmente técnica, né? Mas como você fez um elogio na Secretaria de Esportes, eu tenho uma pergunta também, se você ficar à vontade, pode responder. Por que não teve tanto investimento, então, em governos anteriores na questão do esporte em Santa Cruz? Eu acho que era uma questão de orçamento mesmo. Mas você falou que agora há pouco, ó, Santa Cruz arrecada há um bom tempo já, sempre arrecada mais do que gasta. Não, pera lá, vamos esclarecer. Até no final da gestão do Dr. Tacílio, a gente acabava tendo que priorizar mais as outras áreas, né? Sim. Teve um aumento grande agora de arrecadação nos últimos 2 anos. Isso não aconteceu só com Santa Cruz do Rio Pardo, aconteceu porque o que aconteceu? Depois que saiu da pandemia, né, a gente teve um cenário de aumento do PIB e de um grande aumento de inflação. Quando você tem um aumento de inflação, você aumenta as bases, né, as bases tributárias, né? Você acaba, por causa da inflação, arrecadando mais. E como você está tendo um movimento econômico acima do normal, né, você também acaba arrecadando mais. E fora isso, né, também... Nesses anos de pandemia, se gastou menos, né? Então, na verdade, é o seguinte, até o final da gestão, a gente tinha um negócio de ter que priorizar mais as outras áreas, né? Agora, vamos ser sinceros também, né? Na verdade, Santa Cruz, na minha opinião, Santa Cruz hoje tem o melhor secretário de esporte que já teve. Então, eu acho que a própria atuação do Campanha acaba fazendo com que a cidade faça mais em esporte e, lógico que, né, o orçamento também tem a ver com a projeção que ele faz dentro da secretaria dele naquilo que a gente quer fazer para a cidade nos próximos anos, né? Então, a própria atuação do Campanha acabou fazendo com que tenha um orçamento bom para ele trabalhar, né, no ano que vem. Mas deixar bem claro também que a questão orçamentária de 2 anos para cá aumentou bastante, então hoje a gente está conseguindo priorizar melhor outras áreas. Quando a gente ouve números como 200, 230, 240, 270 milhões, eu digo nós enquanto cidadãos, né? O cidadão fica, é muita grana, Santa Cruz está arrecadando bastante. Isso é bom, sobretudo para quem define política financeira do município, quer dizer que o seu trabalho, João, está sendo bem feito. O seu trabalho é ao lado não só isso, mas principalmente, né, dos cofres municipais. E eles estão cheios também, imagino, pelo trabalho que você e sua equipe fazem. Agora, gera uma pressão gigantesca também sobre os gestores. Olha, se o município está cheio de dinheiro, eu vou cobrar para que a minha rua seja atendida sobre tal demanda, o serviço tem que estar de qualidade. Como é que vocês na administração lidam com essa pressão? Tenho muito dinheiro e a pressão ela sobe na mesma proporção, até maior do que a arrecadação do município de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Eu sempre falo o seguinte, que é fácil o município ter cofre cheio. É só você ter gente honesta trabalhando. Quando você tem secretários honestos, quando você tem uma equipe que trabalha honesta, quando você tem um prefeito honesto, entendeu? Sobra dinheiro para fazer as coisas na cidade. Eu acho isso. Isso é um negócio... Agora tem um... E uma questão, prefeitura não é banco, prefeitura não tem que ficar guardando dinheiro. Prefeitura tem que investir tudo isso. E aí? Sim. E outra coisa, é que eu falo, por exemplo, eu sempre digo o seguinte, né? Você tem que trabalhar com precaução, você tem que ter as suas projeções futuras para ver, né, para você saber se não vai faltar dinheiro lá na frente para você conseguir fazer uma folha de pagamento. Sim. Né? E hoje, com o trabalho que a gente tem na secretaria, nós conseguimos fazer esse controle, eu consigo perceber o que vai acontecer, por exemplo, daqui 3, 4 meses com clareza.
Em termos de folha de pagamento, que é mais fixo. Em termos tá? de comportamento econômico e financeiro. Eu consigo perceber, por exemplo, qual que é o cenário daqui 3 meses. Eu consigo, né? Sim. Eu falo assim, porque você tem que ter você tem que enxergar bem um cenário de médio prazo. Você tem que conseguir enxergar isso, porque senão, se você não conseguir fazer isso, se você não tiver essa expertise, entendeu? A prefeitura quebra e você nem percebe que a prefeitura está quebrando. Então, o que acontece, né? Então, nós temos mecanismos hoje para poder fazer os controles de longo, médio e de curto prazo. E eu consigo ter clareza hoje para ver o comportamento financeiro, se a prefeitura não vai ter algum problema daqui 3 ou 4 meses, por exemplo, né? Aí, é um negócio assim, em relação ao aspecto da pressão de fazer, eu acho assim, nós estamos à frente, né? No caso, todos os secretários e os servidores, a gente está lá para trabalhar. A gente tem que trabalhar para que aconteça. O problema, o que atrapalha mesmo, muitas vezes é a parte burocrática, né? Quando você faz uma licitação, a parte burocrática atrapalha demais, o processo para tramitar às vezes demora demais. Então, muitas vezes não é a vontade da gente fazer o negócio, é a parte, né, é a parte burocrática que atrapalha o negócio. Mas assim, eu por exemplo, assim, eu não sinto essa pressão. Eu procuro ir para a prefeitura todo dia pensando que eu tenho que trabalhar o melhor possível para que as coisas aconteçam. João, a gente sabe, inclusive é um slogan da prefeitura, do governo Cingolani, Santa Cruz, cidade feliz. Mas, na minha opinião, enquanto cidadão também, como jornalista, não é uma cidade totalmente modelo. A gente sabe que tem muita grana, muito dinheiro em caixa, só que, na verdade, ruas com buracos, né? Parte de algumas ruas aqui, de alguns loteamentos também sem asfalto, enfim, é normal, tem problemas na nossa cidade. Você atribui tudo isso à burocracia? Muitas vezes a burocracia, né? E é assim, nós temos um programa de manutenção que, inclusive agora, acho que deu para perceber que está fazendo bastante asfalto na cidade, né? Nós temos o programa de manutenção do asfalto, só que, por vezes, a parte burocrática é tão morosa que acaba demorando um pouco. Mas nós, já durante esse ano todo, nós temos feito bastante reunião técnica com os secretários do prefeito para a gente melhorar isso. E a gente realmente, de uns 6 meses para cá, a gente conseguiu melhorar bastante. Sim. A parte de tramitação dos processos e a celeridade para que a gente consiga fazer o negócio acontecer. Em relação aos locais que vai ser feito as melhorias agora na parte viária, né? A secretária Carla, ela tem todo o cronograma lá da cidade na qual precisa, né? Se o munícipe quiser estar ajudando e também enviando sugestão, né, se tem algum lugar que acha que tem que fazer, que tem que melhorar, né, pode estar indo lá, pode estar conversando, pode estar protocolando o pedido que a gente também vai estar analisando. Dia desses eu estava fazendo a cobertura de agora um evento. Sim, agora eu vou sendo sincero. Eu acho que a malha viária de Santa Cruz é muito boa, porque foi feito um trabalho. Depois de algum tempo você tem que fazer as manutenções? Sim, mas vamos ser sinceros também, gente, entendeu? Toda essa malha viária que nós temos em Santa Cruz hoje era para estar impecável e perfeita se não fosse a Sabesp. Porque quem destrói a malha viária da cidade é a Sabesp. E na hora que eles vão lá e fazem o reparo... Não é a mesma qualidade. Não é. De qualidade muito ruim. Mas quem tem que cobrar é a prefeitura. Nós cobramos, inclusive tem ação na justiça contra eles. E demora. Demora, entendeu? Enquanto isso, a população sofre. E a população sofre. Porque... E aí a Sabesp diz que não é ela também, é a terceirizada. Terceirizada. Então, mas digamos, eu enquanto população, enquanto munícipe, eu tenho um problema com o buraco que tem lá devido à Sabesp. A prefeitura fez muito bem ali, normal, de repente a Sabesp faz tudo isso, a terceirizada Sabesp, não sei de quem realmente é o dever, a obrigação. Eu sentindo lesado, eu posso entrar com uma ação, eu devo entrar com uma ação contra a Sabesp ou contra a prefeitura? O que? Do buraco que a Sabesp fez? Que proporcionou um dano para mim. Contra a Sabesp. Entendeu? Por que a prefeitura tem a ver? Então, mas olha para você ver como que a população ela fica ali numa questão. Voltando nessa questão... Assim, mas seguinte... nos últimos anos, teve um grande trabalho de restauração da malha viária da cidade, né? E toda essa malha viária era para estar perfeita por pelo menos aí, acho que de 8 a 10 anos, né? E tudo, 90% do asfalto hoje que está tendo que fazer recap é porque a Sabesp destruiu.
A Sabesp ela destruiu o recap, a malha viária da cidade, e hoje a prefeitura tem que pagar o pato para poder consertar o que ela destruiu. E, inclusive, nós temos ação contra eles por causa disso. Né? Então, assim, eu acho que a população tem que cobrar mais a Sabesp, entendeu? Que, por exemplo, se a Sabesp contratasse a Codesan para fazer esse serviço, com certeza o serviço ia ser bem feito. Então, por que a Sabesp não vem conversar com a prefeitura e fala, não, beleza, vocês vão fazer a manutenção, a gente vai pagar para vocês fazer. Né? Pô, ou então entra num acordo com a administração pública, porque ficar contratando esse serviço de terceirizado aí para depois para poder fazer um serviço mal feito e depois a prefeitura ter que gastar milhões para consertar, tá totalmente errado. Então, assim, o principal responsável por ter problema na malha viária da cidade é a Sabesp, porque com todo esse trabalho que foi feito nos últimos anos, era pra gente ficar 10 anos sem ter que fazer asfalto na cidade. Agora tem um problema que todo mundo acaba constatando, virando a Central de Polícia Judiciária pela Francisco de Abreu Sodré, passando ao lado da UPA. Ali é um fluxo muito grande. Ali tem uma problemática onde nós estamos conversando aqui, nem vou falar mais porque não é sua questão também, mas dia desses, eu volto a repetir, eu estava fazendo uma cobertura jornalística num salão de festas, de eventos aqui em Santa Cruz, na Chácara Peixe. E ali, muitos empresários estavam visitando Santa Cruz do Rio Pardo. O salão é magnífico, muito lindo. Um investidor acabou fazendo esse salão e tinha as pessoas de fora ali que estavam visitando, participando desse evento. Aí então algumas pessoas conversavam e falavam, olha, a cidade é bonita, né? Mas por que aqui não é asfaltado? Então, só tem um pedacinho em frente ao salão que não é asfaltado. Então, é a pergunta de muitos vereadores aí que acaba chegando, porque a cidade tem muito dinheiro, né? O prefeito propaga isso, agora o secretário de Finanças está propagando tudo isso aqui na 104 FM. É uma pergunta que nós, enquanto jornalista, não temos a resposta. Você jogou aí a culpa praticamente na questão burocrática. É só isso ou está faltando algo a mais para resolver essas questões? Hein? Não, em relação ali o entorno ali da UPA, sim, ali já está no planejamento. Eu acredito que ainda faça até o final desse ano, eu acho que ainda sai. Mas lá já está listado, tal, já vai fazer. Né? Esse local que você está falando em frente à Chácara, perto do Azuli, salão de eventos aqui em Santa Cruz. Qual bairro que é? Chácara Peixe. A Chácara Peixe tem alguns lugares ali que ainda está faltando asfalto que vai ser feito também, entendeu? Eu acredito que até o final do ano que vem esses lugares aí já vai estar certo. Tem um programa agora do Nossa Rua que acho que é justamente para esses locais agora. Em Santa Cruz, sem recap, são pouquíssimos lugares, né? E aí tem um programa que Santa Cruz está fazendo parte, que junto com o Estado, para a gente fazer o recap desses lugares aí. Né? Então vai ser feito. Algumas manifestações da nossa audiência. A Cassiana mandou uma boa tarde a todos, disse aqui excelente entrevista. O Renatão tem uma opinião e uma pergunta. Ele diz o seguinte, olha, na visão do secretário, não deve se dar um desconto de imposto para o bom pagador. E também não dá algum benefício para que o mau pagador fique em acordo com as suas pendências tributárias. Pelo jeito o Renato discorda dessa postura. Fiscalizar não dá para saber, fiscaliza, não dá para saber quem são os maus pagadores, e se a prefeitura sabe quem são os maus pagadores, por que não executa as dívidas? Aí a pergunta, executa ou não os maus pagadores? Vocês sabem quem são os maus pagadores? E eles são cobrados judicialmente? Como é que funciona? Sabemos, e todos eles são protestados e também executados judicialmente. Né? Só para... Quando eu respondo alguma coisa em relação ao aspecto financeiro e contábil, é técnico. Sem dúvida. Sim. Né? Eu não estou dando uma opinião política, é técnico. Em relação aos 2% que ele falou, não é que eu sou... no caso, dá um desconto... Desconto para quem quiser pagar à vista. Para quem quiser pagar à Isso. vista. Não é que eu sou contra, entendeu? Eu só acho que não pode ser um negócio absurdo. Tipo, eu acho que, por exemplo, um desconto bom, em torno de 2%, 3%. Né? Eu não sou contra você dar esse desconto. O problema é que em Santa Cruz nunca teve o regramento. E para a gente colocar esse regramento hoje, nós temos que aumentar outro tributo, porque tem a regra de compensação Sim. do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, assim, não é que eu sou contra. Essa parte da premiação tal, eu acho até legal. Acho que a gente deveria fazer, né? Sabe, atiça esses 29%. Eu sou muito mais a favor de fazer um esquema de premiação, por exemplo, do que dar o desconto. Mas poderia ser feito desconto. Não, não sou contra. Dar um desconto de 2%, 3%. Não é que eu sou contra. Só que a gente tem que mexer no regramento tributário do município e tem que criar compensação. Não, e outra coisa, é importante que o João falou. Uma coisa é a posição do técnico que comanda a área. Você vislumbra que um programa como esse, até por experiências em outros municípios, vai ter um impacto em queda de arrecadação, que pode ficar na casa de
de 1 milhão a menos, 2 milhões a menos. Eu, analisando o aspecto político, que também interfere muito nas decisões administrativas, posso entender que 2 milhões a menos de arrecadação por parte da prefeitura significa 2 milhões a mais no bolso das famílias em Santa Cruz, por exemplo. E isso, de alguma forma, também vai estimular outros benefícios. Mas aí é o âmbito da discussão política da coisa. O técnico, o secretário de Finanças, vai ver, vai pingar mais ou menos na conta. Não, também, né? É que tecnicamente falando é o seguinte, né? Se Santa Cruz com 2, 3% de desconto tiver uma renúncia de 400, 500 mil, né? Isso, pelo que está previsto na lei federal, tem que ser compensado de alguma maneira. Não, além dessa questão legal. Fora isso, esses 400, 500 mil, se já está previsto no orçamento, vai faltar para você fazer alguma obra ou para você conseguir custear algum serviço no futuro, que é para a própria população. Mesmo com essa pujança Santa Cruzense? É assim, ó, é um negócio assim. Não mesmo, porque tudo que você faz em relação a termos de orçamento, né, tudo que você faz a previsão de arrecadação, você também faz a previsão de despesa. E essa previsão de despesa, ela é para retornar para a população. Sim. Então o que acontece? Às vezes a pessoa pensa assim, vai faltar o dinheiro no bolso do trabalhador. Não, mas quando você tem um município que é bem administrado, que tem uma administração honesta, o recurso ele volta, ele retorna para a população. Então, esse recurso que é arrecadado, a gente faz o quê? A gente faz que da melhor maneira possível volte para a população em termos de infraestrutura urbana, em termos de serviço público, melhorando a qualidade. Eu acho que a gente pode perceber, por exemplo, nos últimos anos, né? Teve uma melhora grande em relação ao serviço público de saúde, por exemplo. Hoje, o auditor de contas do tribunal, né, o auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele fez uma visita à UPA. Sabe o que ele falou pra gente? Ele falou que é a melhor UPA da região, né? Ninguém tem uma UPA melhor. Nossa UPA é melhor que de Bauru, melhor que de Marília, melhor que de quanto é lugar, né? Ele falou assim que a nossa UPA é referência, que ele nunca viu uma UPA tão organizada na vida dele, né? E em relação à parte de educação, a gente teve um problema com essas 2 obras de creche que está sendo feito, né? Porque tendo essas 2 obras a gente vai conseguir zerar a fila, né? Mas a gente está trabalhando para que saia, né? Tudo que a gente arrecada, a gente trabalha para que retorne para a população. João, tem uma última pergunta, porque nosso tempo está se esgotando, da minha parte, eu vou liberar para o Dário fazer também a última dele, se tiver. Teve uma discussão recente na cidade sobre emendas impositivas, o projeto acabou sendo retirado. Os vereadores que encabeçavam aquela proposta queriam fazer alguma ligação dela com entidades assistenciais aqui de Santa Cruz. Há, porém, instrumento já consolidado na própria Constituição que permite ao vereador, nesse momento em que a LOA está sendo discutida, propor, né, algum tipo de emenda à lei orçamentária. Isso é possível, né? E depois vai ser votada, evidentemente, a peça ou não. Discutiu-se tanto lá atrás, os vereadores dizendo queremos ajudar, o projeto no fim, por N motivos, acabou sendo retirado. Algum vereador já entrou em contato, de alguma forma, com o setor de finanças ou nas audiências públicas, já levantou a possibilidade de usar esse instrumento que já existe na Constituição e colocar alguma emenda ao orçamento? Ele pode fazer isso, né? Lá atrás se envolveu muito o nome de entidade, não sei porquê, né? Eu sei, mas não vou falar aqui. E uma emenda ao orçamento, que é possível fazer desde 88. Algum deles, depois dessa polêmica toda, já teve esse tipo de conversa com vocês ou não? Comigo... depois do fato ocorrido, não. Sim. Eu acho que eu já conversei com um vereador ou outro, alguns vereadores, como que funcionaria esse aspecto. Sim. De você sugerir uma emenda no orçamento para você melhorar a verba em alguma área. Sim. Por exemplo, né? Só que assim, toda vez que você faz, né, que você quer priorizar uma área, porque a gente faz a fixação da receita, né? Uhum. É lógico que o vereador ele vai ter que indicar também de onde que vai sair. Perfeito. Né? Vai ter que sair de um lugar para ir para o outro, né? Então vai ter que ter essa indicação na emenda. É possível de fazer? O vereador tem capacidade, tem atribuição, competência para fazer? Tem. Na hora de da votação da peça? Sim, tem, né? Mas em relação a esse negócio aí que teve das emendas às entidades, os vereadores conversaram conosco e nós fizemos adequações, tanto que aumentou bastante, né? Por exemplo, está previsto
para as entidades, no ano que vem, eu tenho aqui anotado, vou falar um pouquinho sobre isso, mas é bem mais de 2% em relação aos repasses, né? Foi para eu pagar 2%, então é mais? Não, é mais. Só procurar. E só relembrando, enquanto o João pega aí o dado, no fim o projeto acabou retirado de pauta com a promessa do prefeito Diego de definir, pelo que eu entendi, então, pelo menos 2% do orçamento destinado a entidades assistenciais devidamente regulamentadas, né, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Esse foi o desfecho do tal projeto das emendas parlamentares impositivas aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. 13h36. Para quem chegou agora, nosso convidado é o João Zarantonelli, secretário municipal de Finanças. Tem a informação aí? Sim, em relação ao repasse terceiro setor, que pela Lei 13.000 são os termos de colaboração, termo de fomento e contribuição, que no caso são as subvenções. Perfeito. Nós temos previsto 2,84% do orçamento do ano que vem, sim, certo? Quando eles fizeram lá a propositura da lei, o percentual era baseado em cima da receita do ano anterior. Se a gente fosse fazer esse comparativo com a receita desse ano, seria mais 3%. Sim. Mas eu estou comparando aqui com o orçamento do ano que vem, entendeu? Está dando 2,84%. Mas fora isso, também tem as contratualizações, aquilo que a saúde, a educação e o social paga em relação a serviço prestado, né, pelas entidades, que no caso aí entra a PAI, entra a DEFES, e se você considerar a contratualização, também o que a gente paga para a Santa Casa, se você considerar a contratualização, né, o que é repassado, né, para as entidades, né, a previsão de repasse para as entidades do ano que vem é de 12,11%, certo? Então, assim, em relação... Do orçamento? Do orçamento, 12,11%. Porque também aqui tem a Santa Casa. Perfeito, também, que é bastante. Está, né, levando bastante dinheiro. Então, se você for ver algumas cidades por aí, com certeza Santa Cruz, em relação à subvenção de entidades, a gente ajuda, né? Muito bem. Bem maior. E eu acredito o seguinte também. Tem outra coisa que é importante ressaltar. Santa Cruz ajuda todas as entidades que tem. Todas as entidades social, de cunho social, são subvencionadas. Regularizadas. Regularizadas. Mas hoje todas praticamente estão, né? Todas que estão regularizadas estão recebendo subvenção. Dário Miguel, última pergunta. Parabéns ao João, esclarecedor e técnico. Palavras do prefeito Diego Cingolani. Ao secretário de Finanças do município, o secretário de Educação Rogério Plina também, mandando os parabéns para o secretário de Finanças. E a minha última pergunta... para descontrair ou para colocar uma bomba nessa entrevista, se o secretário de Finanças, João Zarantonelli, tem pretensão aí nas próximas eleições? Não, eu não tenho pretensão nenhuma, não. Nem foi conversado nada e... Eu sou auditor fiscal de carreira do município, né? E eu sei que estou o secretário no momento e eu sempre fiz meu trabalho... Eu sou nascido em Santa Cruz, eu sou gente dessa terra e o Santa Cruzense ele é bairrista e eu tenho amor pela minha cidade. Então eu sempre pautei o meu trabalho em poder fazer o melhor que eu posso para minha cidade. Eu tenho amor pela minha cidade, né? Então, e eu acho que eu consigo fazer isso muito melhor como técnico, né? Independente de eu estar como secretário de Finanças ou não, eu posso estar como auditor mesmo. Eu sei que esse cargo uma hora vai passar. Eu estou o secretário hoje, né? E procuro trabalhar da melhor maneira possível. Mas, assim, não tenho nenhum tipo de pretensão política, não, gente. Tá respondido, Dário Miguel? Tá respondido. Te convenceu? Sempre. Eu acredito. Eu acredito em todos os convidados que passam por esse microfone. Eu acredito piamente nas afirmações. Eu acredito na boa fé do ser humano. Também. Até porque o João fez uma colocação muito importante. Ele não é político, é técnico. Por enquanto, né? Vai saber que pintou algum convite a partir da entrevista de hoje aí. Você está apto, pelo menos, a ouvir propostas, João? Eu tô querendo fazer inferninho aqui, é sacanagem. Eu tô zoando aqui, coitado. Né? Sinceramente, pessoal, eu não tenho vontade nenhuma. Então tá aí, ó. Não procurem. Ou procurem. João, brincadeira à parte, quer dar mais algum esclarecimento, alguma informação que você acha pertinente? Suas considerações finais, por gentileza. Não, em relação ao orçamento, a gente começou falando de orçamento, entrou vários temas aí aqui. Foi para asfalto. Mas é importante deixar para a população que os 3 dias de apresentação, eles estão disponíveis na internet, né? Sim. Tem tudo lá para o pessoal ver.
Fora isso, nós deixamos disponível também toda a parte da apresentação do PowerPoint, que mostra todos os dados e informações. De repente a pessoa não tem muito tempo para poder ver as audiências, que é um pouco extenso, mas consegue pegar lá e ver os PDFs das informações, né? Que é mais rápido para você ver. E ressaltar que até o final, até a votação PES final, a população ainda pode participar, pode mandar as opiniões pelo SIC, pela ouvidoria, né? Pode estar protocolando na prefeitura também, se quiser fazer isso via física, né? Pode estar entrando em contato via chat com o pessoal da comunicação. Eu não consegui assistir ao vivo, mas depois fui ver os vídeos que ficam salvos lá nas páginas da prefeitura. E uma audiência pública, muitas participações, inclusive de políticos, né? Participações especiais lá, muita gente dando pitaco. A audiência pública é para isso, né? Isso aí. Eles estiveram lá participando, né, Dani? E na verdade a gente, eu como técnico, eu sempre quis a participação popular, porque eu acho que, eu quero apresentar mesmo, pessoal. Quero que o pessoal entenda, veja o que a gente está tentando fazer, entendeu? E fora isso, eu acho que agradeço a participação. A gente percebe que teve muitas visualizações, né, no conteúdo online das audiências públicas. E agradeço a vocês por vocês terem me convidado, né? Agradeço a população por ter me ouvido e quero falar que nós estamos lá à disposição, né, para ajudar em qualquer coisa. Que quiser procurar a gente está lá à disposição. João Zarantonelli, secretário de Finanças, convidado ao vivo desta sexta-feira no jornal Giro de Notícias. Tentamos tratar um assunto que é entroncado, técnico, essa questão de finanças, de uma forma mais clara possível. É claro que o tempo não nos permite passar por todos os pontos e talvez ficasse até muito difícil explicar tudo isso, mas de maneira geral, para a galera, para a audiência entender como é que se forma o orçamento, as fontes de receita, como é que se define pela lei onde e quanto tem que se gastar, as devidas responsabilidades. O João Zarantonelli hoje gentilmente aceitou o convite, explicando para nós estes e outros pontos. Obrigado, até a próxima. Beleza? No próximo bloco, de alguma forma, a gente vai seguir